Em suas promessas e advertências, Jesus se dirige a mim. Essa frase aqui que começa o estudo adicional, ela é muito importante. Por quê? Porque como a gente sempre fala, né? A gente, ao ler a Bíblia, a gente nunca deve aplicar as orientações delas, as instruções delas somente para os outros. Primeiro você deve aplicar primeiro você deve aplicar para você mesmo. Eu tenho que aplicar para mim primeiro. Eu conheci algumas pessoas que sempre aplicavam as promessas para elas mesmas e as advertências para os de fora. Ah, porque isso aqui é para o povo que não conhece a verdade, isso aqui é para as pessoas que não são da igreja. Eu já vi muitas pessoas que têm o costume de sempre aplicar as lições para os de fora, para as pessoas de fora, e as bênçãos só para os de dentro. Sendo que a Bíblia diz, o Espírito de Profecia que está falando, que as promessas de Deus são para nós e as advertências também são para nós. Quando é preciso quando Deus nos cumula de bênçãos, quando Deus nos cumula de coisas boas, tem um momento que Deus faz isso. E tem um momento em que Deus também nos sacode, que Deus chama a nossa atenção. Então, quando Deus promete abrir as janelas do céu e dar uma bênção sem medida, e tem um momento em que Ele diz assim, olha, eu repreendo e disciplina a todos quantos amo. Então, existe um momento da disciplina e existe um momento da bênção. E em todos esses momentos que Jesus faz isso para o povo de Israel, Jesus faz isso, diz isso para a igreja, diz isso para os apóstolos, quando ele diz isso individualmente para uma pessoa, isso ele está dizendo para mim também. Então, há um exemplo. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que eu, crendo, não pereça, mas tenha vida eterna. Olha como isso fica mais pessoal, olha como isso fica mais intimista. Não é para que todo aquele que nele crê não pereça, mas para que eu, crendo, eu tenha vida eterna. Deus me amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que quando eu crer nele, eu não pereça, eu não tenha a morte eterna, mas tenha assim a vida eterna. Então, um exercício muito bom para você meditar na palavra de Deus é você se incluir nas promessas e nas advertências. Se inclua nisso. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se eu ouvir a sua voz e abrir a porta, ele entrará na minha casa e ele será comigo. Então, o segredo é, coloque e aplique o que a palavra de Deus diz para a sua vida. E você vai sentir muito mais, a mensagem muito mais direta para o seu coração. Então, as experiências relatadas na palavra de Deus devem ser as minhas experiências. Orações e promessas, mandamentos e advertências pertencem a mim. À medida que a fé assim recebe e assimila os princípios da verdade, eles se tornam parte do próprio ser e a força motriz da vida. Por que lá em Romanos 11 diz que a fé vem pelo ouvir ou pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo? Por que a fé ela é alimentada pela palavra de Deus? Porque como a gente sempre diz também, a fé é a confiança. Confiança em algo que a gente não vê. Confiança em a convicção de fatos que se esperam. Então, se eu não conheço a Bíblia, se eu não tenho profundidade na palavra de Deus, se eu não tenho familiaridade com as promessas e com as histórias da Bíblia, como é que eu vou confiar em algo que eu não tenho base nenhuma, não tenho aprofundamento nenhum? Então, se eu conheço a Bíblia, eu me coloco no lugar dos personagens, eu vejo onde foi que eles acertaram, vejo onde foi que eles erraram, eu me incluo ali naquela história, percebo que às vezes eu cometo os mesmos erros que aquele personagem tal faz, e às vezes na minha vida eu vejo que às vezes eu acerto, algumas vezes em onde eles erraram, e assim você vai se incluindo na vida daqueles personagens, você vai se identificando com eles e aprendendo com a trajetória deles. E assim a sua fé vai aumentando. Você vai vendo, olha, se aquele personagem conseguiu vencer aquele problema, que é o mesmo que eu estou enfrentando, eu também consigo vencer. Então, com base nas histórias do passado, você aumenta a sua fé para o futuro. E também quando você faz esse exercício aí, de colocar as promessas para a sua vida. Todas as
profecias, tudo aquilo de positivo que a Bíblia apresenta para os personagens, você coloca para a sua vida, você entende que aquilo está falando com você e aí aumenta a sua confiança em Deus. Agora, quem não lê a Bíblia, como é que vai exercitar isso? Quem não medita na palavra de Deus de dia e de noite, como diz lá no Salmo 1, e como Josué fazia isso, como é que a gente vai ter confiança em algo que a gente não busca, em algo que a gente não enxerga através da Bíblia? Então, é através do estudo da Bíblia que a nossa fé aumenta, que a nossa confiança em Deus aumenta. Então, por exemplo, as pessoas que não leem a Bíblia, com qualquer dificuldade, com qualquer pressão, elas cedem. Pessoas que, por exemplo, com a questão da guarda do sábado, pessoas que não têm aquela comunhão diária com Deus, não aprenderam a exercitar sua confiança em Deus nas coisas mínimas, quando chega numa situação em que ela acha que vai passar fome, que vai ficar sem emprego se não trabalhar no sábado, essa pessoa pega e desiste. Porque não exercitou a sua convicção, não exercitou a sua confiança em Deus nas coisas mínimas e também na comunhão diária. Então, erros grandes no futuro começam com erros pequenos, com negligências pequenas. Você negligencia seu estudo da Bíblia e essa meditação nas promessas de Deus, quando vier uma prova maior, você não vai conseguir aguentar. Então, a palavra de Deus recebida no coração, ela molda os pensamentos e entra no desenvolvimento do caráter. Então, as pessoas, quando você tem pensamentos impuros, você precisa estudar mais a Bíblia, você precisa demorar mais tempo no estudo dela, para que a sua mente vá se enchendo de coisas boas, para que os pensamentos negativos não tenham mais lugar. Se você passa a maior parte do seu tempo vendo o que não presta, estudando, se demorando ouvindo o que não presta, andando até com quem não presta, suas palavras, seu jeito de falar e as coisas que passam pela sua cabeça vão ser só pensamentos desse mundo aqui. Mas quanto mais você se demora nas cenas do céu, quanto mais você se pega pensando nas promessas de Deus, mais a sua mente vai se enchendo de coisa positiva. Jesus vai purificando o templo e enchendo daquilo que Ele quer que fique na sua cabeça. Então, por isso que a palavra de Deus molda os pensamentos, alinha sua vontade com a vontade de Deus e também entra no desenvolvimento do caráter. Quando a gente dá estudos bíblicos, o primeiro estudo é o estudo da Bíblia. E lá no comecinho do estudo da Bíblia, no Ouvindo a Voz de Deus, sempre diz que, pelo estudo da palavra de Deus, ébrios se tornaram sóbrios, bêbados se tornaram sóbrios, mentirosos se tornaram honestos, infiéis, adúlteros se tornaram pessoas fiéis de confiança. A Bíblia tem esse poder de mudar a sua personalidade para melhor. Você conhece alguém que ficou pior depois que estudou a Bíblia? Não existe isso. Não tem uma regressão da sua natureza, não existe um pioramento do caráter do ser humano depois que ele conhece a Deus, depois que ele estuda a Bíblia. Não. Toda pessoa que estuda a Bíblia, ela se desenvolve, ela melhora. Ela fica bem mais do jeito que Deus gosta, com um coração igual de Deus. Então essa é a função da palavra de Deus. Medite nela de dia e de noite. Assim como o justo que é plantado junto a ribeiros de águas, e assim como Deus disse que Josué fizesse. O segredo do sucesso de Josué, para ele conquistar Canaã, era esse. Meditar primeiro na palavra de Deus. E nós também vamos entrar em uma nova Canaã. E nós precisamos seguir os mesmos passos de Josué. E um outro ponto que a lição da semana tratou é esse aqui. Não há um ponto que necessite ser enfatizado com mais diligência, repetido com mais frequência ou estabelecido com mais firmeza na mente de todos do que a impossibilidade de o ser humano caído merecer alguma coisa pelas próprias e melhores boas obras. A salvação é unicamente pela fé em Cristo Jesus. Então, hoje a gente olha assim para esse pensamento, para essa verdade, a gente pensa que é uma coisa muito básica, né? Muito simples. Eu sou pecador, eu sou indigno, e é Jesus quem me prepara, é Jesus quem me salva, é Jesus quem me transforma. Mas você sabia que tem pessoas que, para algumas pessoas, isso não é tão simples? Eu acho isso aqui muito... Não tem nem o que discutir.
Eu aceito essa verdade aqui do jeito que ela é. Mas tem gente que não aceita isso tão simples, não. Tem gente que acha que é injusto, tem gente que quer mesmo ganhar a salvação pelo que elas fazem. E no tempo de Ellen White, teve uma conferência geral. E a conferência geral é aquela. É como se fosse uma Copa do Mundo Adventista, sem que não é com esporte. É uma reunião global de todos os representantes da Igreja Adventista no mundo inteiro. E teve essa conferência geral em Minneapolis, em 1888, que houve uma divisão na igreja. Ficou um lado defendendo a justificação pela fé e um outro lado achando que as obras tinham algum papel para ajudar você a ser salvo. Houve uma decisão, houve uma briga na ferrenha. Davi, Mas graças a Deus, o Espírito Santo dirigiu aquela reunião e depois foi batido o martelo dessa verdade, dessa doutrina, de que a Davi, salvação é unicamente pela fé. Davi, até hoje, se você chegar na igreja e fizer essa pergunta, irmãos, vocês acham que obedecer os mandamentos de Deus ajuda na sua salvação? Pode fazer essa pergunta que você vai ver muita gente levantando a mão. Até hoje. Hoje, pode fazer. Amanhã, lá na igreja. Pode fazer que você vai ver que tem irmãos adventistas na nossa igreja e acha que obedecer os mandamentos de Deus ajuda na salvação. Tá vendo? Se tem alguém aqui que é professor da escola sabatina também, pode lançar essa pergunta para a classe e veja as respostas deles. Vamos ver quem é que levanta a mão. Quem está aqui no Zoom, amanhã, já sabe que isso não é verdade, mas aí vocês ficam calados, né, esperando só a resposta dos outros. Pergunte. Gente, vocês acham que para se salvar, ou vocês acham que a obediência à lei de Deus ajuda na salvação? Algumas pessoas vão responder e vão argumentar que isso é verdade. Então você pode ver que isso não foi resolvido lá em Minneapolis. É um pensamento que faz parte da mentalidade de alguns adventistas há mais de 200 anos. Então, gente, nunca deixe esse pensamento tomar conta da sua mente. Se você pudesse fazer alguma coisa para se salvar, Jesus teria morrido em vão. Clarinha está mandando eu ler a pergunta 2 na hora, você quem manda. Qual é a relação entre as promessas de Deus e a nossa obediência a Ele? Por que é perigoso enfatizar demais uma coisa e deixar de lado a outra? Tem dois extremos. Tem um lado que valoriza uma salvação sem uma salvação que você não precisa obedecer nada, que você não precisa seguir regra nenhuma depois, você está salvo, uma vez salvo, salvo para sempre, né? E existe o outro lado que foca tanto no legalismo que esquece da graça de Cristo. Então, o que ocorre quando destacamos tanto a lei que esquecemos a graça? E o que acontece quando enfatizamos tanta graça que nos esquecemos da lei? Existe um pensamento aí de que a graça é irresistível. Você não pode resistir à graça. É um pensamento, acho que ninguém adventista não tem isso, mas outras igrejas têm. Uma vez que a graça lhe alcança, você não tem como resistir. Você não tem como escolher outro caminho. Você tem como escolher, senão seria forçado, né? Então, gente, estava dizendo uma coisa antes de ler essa pergunta. Então, esse é um pensamento que está dentro da mente de várias pessoas. Então, se a salvação contasse alguma coisa, pronto, é isso que eu estava dizendo. Se a salvação não, se a obediência à lei de Deus ajudasse você a ser salvo, então Jesus teria morrido em vão. É só você praticar muitas boas obras, ajudar o mundo a ser um lugar melhor que você já se salvava. Aí imagine lá no céu, como eu sempre uso esse exemplo, um céu composto por pessoas que se salvaram pelas obras delas, né? Imagine lá você diante do mar de vidro, todos os salvos ali no mar de vidro, beleza? Aí agora, vamos lá, vamos conhecer uns aos outros. Aí eu vou me apresento o salvo da minha esquerda aí. Você fez o que para estar aqui? Aí eu salvei um gato que estava na árvore. O gato estava lá em cima, eu fui lá subir, tirei o gato para ele não cair e se esborrachar no chão. E foi. Pois eu era filantropo, eu ajudei 1 milhão de pessoas contra o câncer. Eu doei milhões do meu dinheiro para tirar as pessoas lá para ajudar as pessoas que estavam lá no estado terminal. Eu mereço estar no céu muito mais do que você.
Aí pronto, ia começar uma briga ali. E imagina agora os salvos de todas as épocas brigando para ver quem tinha feito mais, né? Imagine, se fosse pelo que você faz, ia ser uma briga lá, ia virar uma terra do jeito que é hoje. As classes brigando. Os que fizeram mais brigando com os que fizeram menos, e o céu não ia ser um lugar de paz se fosse assim. Então não tem sentido você ser salvo pelo que você faz. É pelo que ele fez. O que ele fez, ele nivela todo mundo. O que Jesus fez, deixa todo mundo igual. Todo mundo é pecador, ninguém vale nada, todo mundo é sujo, todo mundo é pecador. Por mais boas obras que você faça, isso não vai limpar a sua barra diante de Deus, não é. É todo mundo, o que todo mundo tem que fazer é aceitar o que ele fez por você. Fez por todo mundo. E quando você aceita o que ele fez, pronto. Então não interessa o que você fez antes, não interessa a sua vida, ele redime você e torna você uma pessoa apta para morar no céu. Então, e as boas obras que você vai fazer depois disso é só uma confirmação. É só uma prova para o mundo de que você foi salvo. É simples. Mas não sei porque as pessoas elas complicam isso. Mas na mente de todo mundo que está aqui, eu tenho certeza que essa verdade já está confirmada, está clara, está límpida na mente de cada um. Aceite o que Jesus fez por você. Medite na palavra dele dia e noite. E você será como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas. E Canaã pertencerá a cada um de nós. Amém? Amém. Senhor Deus, muito obrigado sobre essa semana que está terminando. Muito obrigado sobre as lições que foram aprendidas aqui. Agora, Senhor, nos prepara para o sábado e que amanhã possamos repartir esses ensinamentos, esses conhecimentos com a classe e que Teu Espírito nos transforme, que a Tua palavra, Senhor, possa ser interiorizada no nosso coração. Em nome de Jesus. Amém.